Olá para todos vocês, professoras aqui das escolas da diretoria de Campinas Oeste, tá? Então, estou aqui hoje reunida com mais duas colegas minhas do núcleo pedagógico, a Michele de inglês, a Alzira também de língua portuguesa, minha parceirona, parceiraça lá, né? E estamos aqui, então, para mais um encontro de ATPC, dessa vez para conversar e discutir um pouquinho sobre literatura, sobre a leitura de alguns livros, de alguns clássicos, tá? Na sala de aula, com os nossos alunos. E a gente tem, então, hoje aqui uma convidada especial, que é a professora Cíntia da Unicamp, que trabalha com leitura, com literatura, trabalha bastante com essa questão do letramento literário. Aí a Cíntia ela vai poder se apresentar, se apresentar, tá, Cíntia? Falar um pouquinho mais aí a respeito do seu trabalho. E então eu passo aí a palavra para a Cíntia, nós vamos ouvi-la por mais ou menos uns 30 minutos, e vocês podem anotar aí qualquer dúvida ou qualquer pergunta, e assim que ela terminar de falar, nós interagimos. Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Andréa, pelo convite para falar para os professores da rede, falar um pouco sobre ensino de literatura, falar sobre a importância de ensinar literatura, né, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. E ensino de literatura, ou como bem disse a Andréa, letramento literário, é a minha área de pesquisa na Unicamp. Tá? Então, eu vou me apresentar. Eu preparei para vocês hoje alguns slides. No primeiro slide já tem aí um pouco a minha apresentação, né? E a apresentação da minha pesquisa, já que eu acabo defendendo esse ensino de literatura em tudo aquilo que eu pesquiso, em tudo aquilo que eu ensino, em tudo aquilo que eu escrevo, né, na Unicamp, pela Unicamp. Então, eu vou compartilhar a tela primeiro, tá bom? Peraí. Bom, então, eu preparei essa fala que eu chamei de literatura e escola. Um diálogo, né? Ou literatura e escola em diálogo, que é o que estamos fazendo aqui, dialogando sobre a literatura na escola. Tá? Então, a Andréa já me apresentou, mas aqui está o meu nome completo. Eu sou a professora Cíntia Agra, de Brito Neves. Eu trabalho no Departamento de Linguística Aplicada, no Instituto de Estudos da Linguagem, que é o IEL, da sigla, né? Na Unicamp, tá? Já conheço a Andréa de outros carnavais, a Andréa já teve a oportunidade de me ouvir, e eu espero que isso que eu trouxe para falar para vocês hoje faça sentido para a sala de aula de vocês e faça sentido, sobretudo, para a vida de vocês, né? Eu acho que vocês vão entender um pouco o porquê quando eu começar a falar de literatura e escola, e defender veementemente isso, que é isso que eu acredito e é nisso que eu pesquiso, tá? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, Andréa, mais uma vez pelo convite, né? E depois a gente abre para um diálogo efetivo com as professoras todas, tá bom? Bom, então, o roteiro dessa conversa, eu pensei a princípio em destacar aqui algumas angústias nossas, né? Se não nossas, professores, né, dos alunos, muitas vezes, que se perguntam por que estudar literatura, né? Por que literatura? Por que eu tenho que estudar essa disciplina chamada literatura na escola, né? No ensino fundamental, língua portuguesa de um modo geral, né? Mas no ensino médio, a gente já começa a falar especificamente de literatura dentro do ensino de língua portuguesa. Né? E eu acho que a pergunta que vocês mais se fazem e também escutam dos alunos é por que ler os clássicos? Né? Por que eu tenho que ler sempre essas obras canônicas?
Ou quando olham lá para a lista dos livros dos vestibulares, se perguntam, mas por que são esses livros nos vestibulares, né? No meu caso, que sou da Unicamp, vou falar dos livros da minha casa, né? Da Unicamp. Por que esses livros? Uma outra pergunta que talvez vocês não se façam, nem tantas vezes os alunos, mas eu me faço essa pergunta: por que quando a gente fala em literatura na escola, a gente pensa só em ler literatura, mas nunca se propõe escrever textos literários, né? Essa é uma questão que eu vou trazer também aqui na minha fala. E dentro desse ensino de literatura, e as poesias, né? Para que servem as poesias? Será que os alunos hoje do ensino fundamental, do ensino médio, se interessam por poesias? Eles não acham esse um discurso, um gênero arcaico, enfadonho, chato, né? E dentre os textos literários, dentre a literatura na escola, tem algum lugar para a literatura marginal ou periférica? Né? Então, são alguns porquês, alguns praquês, algumas dúvidas, algumas angústias que eu vou tentar aqui responder. Primeiramente, de uma forma até literária também, né? De uma forma poética, vamos dizer assim. Então, por que literatura? Aquela primeira pergunta. Bom, respondo com Saramago, né, um autor português que vocês conhecem, quando ele diz: porque, em minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quanto não for vida é literatura. Olha que lindo, né? Ou por que literatura? Talvez porque só a literatura nos une, né? Diria eu, parafraseando Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico. Né? Será que a literatura nos une? Ou ao contrário, né? A literatura nos desune, porque, segundo esse autor francês, Antoine Compagnon, num livrinho que eu recomendo para vocês, chamado Literatura para Quê? Né? Compagnon vai dizer, não, a literatura ela é de oposição. Né? A literatura ela tem o poder de contestar a submissão ao poder. Então, ela não é união, ela é oposição. Né? Em tempos que vivemos hoje de tantas brigas, disputas, inimizades, até com parentes, né, da família, por questões políticas, a literatura cumpre esse papel de muitas vezes nos unir, mas como oposição e como política, eu diria, ela também nos desune em alguns momentos. Bom, mas continuando, outras respostas para esse por que literatura? Né? Por quê? Porque, segundo Jacques Derrida, um outro aqui autor, porque a literatura é a coisa mais interessante do mundo. Talvez a mais interessante do mundo, né? Razão pela qual o que se anuncia e se recusa com o nome de literatura não pode ser identificado a nenhum outro discurso. Né? Então, a opinião dele é porque a literatura é uma coisa importante, uma coisa interessante, talvez a mais do mundo. E, por fim, um outro francês, né, o Todorov, que, na verdade, ele nem é francês, mas ele morou na França. Eu acho que ele é iugoslavo, se não me engano, pelo nome, né? Mas morou na França a vida inteira. Ele diz algo que também me desperta para um outro autor brasileiro que eu vou trazer aqui em seguida. A literatura amplia o nosso universo. Ela permite que cada um responda melhor à vocação de ser humano. E eu acho que esse argumento é o argumento, né? A literatura nos ensina a ser humano, desperta em nós a vocação de ser humano. Então, eu trouxe aí esse panorama de alguns autores falando do ensino de literatura, mas de todos eles, né,
Claro, eu trouxe aqui franceses, né, trouxe o Saramago, que é português, mas de todos eles eu acho que o Antônio Cândido, que vocês com certeza estudaram na formação de vocês, né, é o que traz a melhor resposta, né. Um artigo que ele escreveu e que eu trouxe aqui vários excertos para ler com vocês, não vai ser enfadonho não, tá? Eu prometo, eu vou ler assim com uma certa performance para que vocês não adormeçam aí do outro lado. Mas Antônio Cândido escreve esse artigo chamado Direito à Literatura, em que ele vai dizer que a literatura é um direito. E a literatura é um direito humano. É belíssimo esse artigo, eu recomendo, né? Foi publicado a primeira vez em 1988, tá aqui a data, né? Saiu nesse livro chamado Vários Escritos, mas a versão que eu tenho é de 1995, quando foi reeditado. E esse artigo, O Direito à Literatura, em que Antônio Cândido coloca a literatura como um direito humano, né? É um artigo que circula muito lá no IEL, circula muito entre os estudantes de letras, né? Não só na graduação, como também na pós-graduação. Então, eu recomendo a leitura. Mas eu selecionei aqui algumas partes, né? Para a gente ler juntos, sobretudo destacando o que eu coloquei em negrito, né? Então, por que literatura? Por que o direito à literatura, né? Ele começa se questionando. E aí vamos ler juntas. Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto. Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnulação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a bens fundamentais. A casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem informado admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que essas pessoas pensam que o seu semelhante pobre tem direito a ler um Dostoiévski ou a ouvir os quartetos de Beethoven? Apesar de boas intenções no outro setor, talvez isto não lhes passe pela cabeça. E não é por mal, mas somente porque, quando arrolam os direitos, não estendem todos eles ao seu semelhante. Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos. Essa é a base dos direitos humanos. Querer para o outro, né, aquele bem que queremos para nós mesmos. E que bens são esses? Aí Cândido continua, olha a sofisticação do raciocínio dele, né? Certos bens são obviamente incompressíveis. Ninguém discute, eles são indispensáveis, como alimento, casa, roupa, né? Outros são compressíveis, como os cosméticos, os enfeites, as roupas, né? Aquilo que é extra, vamos dizer assim, de modo geral. E a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais problemas, né? Do que é incompressível e do que é compressível. Aí Cândido define, olha lá como ele vai chegar na literatura. São bens incompressíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompressíveis, certamente, a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo à justiça pública, a resistência à opressão, etc. E também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, o direito à arte e à literatura. Né? Aí, continuando. Calma que é só até aqui, tá? Mas a fruição da arte e da literatura estaria nessa categoria de direito, né? De bens incompressíveis,
Aí, primeiro, Cândido diz, o que ele vai chamar de literatura? Literatura de uma maneira ampla, né? Todas as criações do toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, são para ele literatura, e para nós aqui, né, também, vamos considerar a literatura nesse seu sentido mais amplo, né? Desde aquilo que chamamos de folclore, de lenda, de xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, vista desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens e todos os tempos. E aí vejam que lindo. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, que possa viver sem a literatura. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega a esse universo fabulado, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os níveis e modalidades, e está presente em cada um de nós, seja o analfabeto, seja o erudito, como a anedota, o caos, a história em quadrinhos, o noticiário de jornal, a canção popular, a moda de viola, o samba carnavalesco, tudo isso é literatura, e não podemos viver sem ela, né? Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ao econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar nesse universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito humano. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho, durante o nosso sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é ator indispensável de humanização. E, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Então, a literatura nos confere, como dizia aquele autor anterior, né, o Todorov, o que há de humanidade em nós. Por isso é que em nossas sociedades, e aí eu acho que ele está destacando a sociedade ocidental, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos e sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Então, é por tudo isso, e claro que aqui eu fiz um recorte, né, é que a literatura entra nos currículos, é por isso que se ensina a literatura, porque ela é um instrumento poderoso de educação, né? Bom, e não só o Antônio Cândido, esse teórico brasileiro muito importante, acredita nisso, mas muitos outros teóricos. Eu trouxe aqui o Barthes, também um francês, que num artigo que ele escreve, de uma aula inaugural que ele deu num colégio na França, ele depois, essa aula ficou tão famosa que ele publicou. E num determinado momento dessa aula inaugural, ele justifica, né, por que a literatura nos currículos, por que a disciplina literatura, como eu coloquei aqui no título desse slide, né? E aí, olha que belo, né? Ele diz assim, se, por não sei que excesso de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. E nesse sentido,
que se pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente realista. Ela é realidade, isto é o próprio fulgor do real, né? Então, se todas as disciplinas tivessem que sumir no currículo, né, a literatura deveria ser a única a permanecer, porque nela, olha que argumento, né? Nela, todas as ciências estão presentes, né? Então, em defesa desse ensino de literatura que eu venho falar aqui para vocês hoje, tá? Bom, a Andréia, quando me apresentou, ela falou esse termo, letramento literário. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, letramento literário, mas é algo que a gente pode abrir depois para discussão e para falar um pouco. Mas é um termo que vem sendo cunhado, né, desde meados de 2009, quando esses autores, o Rildo Cosson e a Graça Paulino, que são professores, o Cosson atualmente, o Rildo Cosson, né, esse aqui, que escreveu esse excerto, que eu já vou ler para vocês, atualmente ele é professor da UNB, se não me engano, né, e a Graça Paulino, que escreveu um artigo com ele, definindo o que era letramento literário, foram os dois que cunharam pela primeira vez esse termo, letramento literário. A Graça Paulino era professora da UFMG, mas faleceu recentemente, né? Até o UFMG tem feito vários seminários em homenagem a ela, a professora Graça Paulino. Eles vão definir letramento literário como é preciso letrar o aluno literariamente, né? É preciso ensinar a literatura, mas para que o aluno se aproprie dela, né? O termo-chave que eu destaquei aqui na fala da Maria Amélia Dalvi é a apropriação da leitura e da escrita literárias, né? Isso é letramento literário, é se apropriar. Será que os alunos se apropriam da literatura? Ou será que eles ainda olham para a literatura como algo distante, longe? Né? Vamos pensar nisso, tá? Que é o que o Rildo Cosson responde nesse excerto que eu separei para vocês. E veja só, é um livro que se chama Letramento Literário, Teoria e Prática, né? Neste livro, o Rildo Cosson vai falar um pouco, né, de como tem sido tratada essa literatura nas escolas, né? Mais especificamente na disciplina de língua portuguesa. Ele diz assim, olha, alguns acreditam que literatura, né, no caso, se trata de um saber desnecessário. Ah, para que literatura? Né? A literatura não precisa, é bobagem, né? O aluno precisa, aqui eu estou exagerando, ele precisa saber o que é sujeito e predicado. Mas ler um bom livro de literatura ele não precisa. Será? Será que é um saber desnecessário? Bom, quem pensa assim, na minha opinião e na do Rildo Cosson, né? Para essas pessoas, a literatura é apenas um verniz burguês de um tempo passado, que já deveria ter sido abolido das escolas. Eles não sabem, mas pensam que não precisam aprender literatura porque já conhecem e dominam tudo o que lhes interessa. Essa postura é arrogante com relação ao saber literário. E muitas vezes é o que leva a literatura a ser tratada como um apêndice da disciplina de língua portuguesa, quer pela sobreposição à simples leitura no ensino fundamental. Muitas vezes, vocês sabem, faltou um professor, então vão para a biblioteca ler, né? A leitura como uma ocupação ociosa, né? Uma coisa simples, vão ler, leiam o que quiserem na biblioteca, né? Seja dessa forma no ensino fundamental, quer pela redução da literatura à história literária no ensino médio, né?
também é uma outra crítica que fazemos aqui, e depois podemos discutir e alongar essa crítica, né, a como a literatura tem sido tratada no ensino médio. Ensinam a história da literatura. Quais são os autores, quais são as principais obras, quais são as escolas literárias, né? Então, você aprende lá, Machado de Assis, realismo, José de Alencar, romantismo, né? Quando não deveria ser assim, né? A escola e a educação literária da qual fala a BNCC deveria propor ao aluno a leitura literária de Machado de Assis ou de José de Alencar. Depois nós vamos discutir se isso é chato ou não, tá? Se isso é válido ou não. Mas, enfim, é a crítica do Rio do Cosson. Então, a literatura não é um verniz burguês, na nossa opinião. A literatura não é um saber desnecessário. É fundamental, né? E aí eu leio com vocês também esse excerto da Maria Amélia Dalve, professora da Federal do Espírito Santo, né? Ela vai dizer que letramento literário significa trabalhar a literatura sempre de um modo integrativo, entendendo e pensando a leitura e a escrita literárias. Então, lembram daquilo que eu falei para vocês? Só um instante. Ah, gente, espera aí que o celular falou aqui. Desculpa. Lembra que eu provoquei lá no início, vocês dizendo assim, puxa vida, falamos sempre em ler livros de literatura, mas nunca propomos para os alunos, por exemplo, escreverem literatura, né? Então, letramento, na teoria, né, o que é letramento? Práticas sociais de leitura e escrita. Então, eu devo promover para os meus alunos práticas de leituras literárias, mas também, e por que não, práticas de escritas literárias. Sejam elas poesias, contos, crônicas, teatro, né? Aquilo que a literatura oferece em gêneros diversos. Né? Então, para ela, né, e eu gosto dessa citação, trabalhar literatura é trabalhar leitura e escrita literárias de modo integrativo. O ensino de literatura, o sujeito leitor de literatura, a formação de professores, os materiais didáticos, os currículos, os métodos de ensino de leitura e literatura, tudo isso faz parte de um letramento literário. A formação dos professores, os materiais didáticos, os currículos, e tudo isso integralmente, né, ou em conjunto, deve contribuir para a apropriação da leitura e da escrita, e, em particular, da leitura e escrita literárias, por sujeitos inseridos em espaços e tempos de educação formal e não formal, na citação da autora, tá? Bom, aí aquilo, né, que é o que incomoda vocês, mas, puxa vida, tudo bem, a professora Cíntia está aqui defendendo esse ensino de literatura, mas essa literatura que ela defende é sempre essa literatura clássica e canônica. Não vou entrar aqui, tá, professoras e professores, no mérito da discussão, o que é clássico, o que é canônico. Estou colocando aqui clássico e canônico em paralelo, né, porque eu acho que definir o que é clássico e o que é canônico já daria uma discussão acadêmica longa. Estou colocando como sinônimas, tá? Essa literatura erudita, essa literatura com L maiúsculo, essa literatura que chamamos de os grandes clássicos, né? Essa literatura que pertence a um cânone específico, né? Será que é só ela que devemos ensinar? Já digo que não, né? Mas para provocar um pouco vocês, eu trouxe também alguns autores que falam disso. O primeiro deles é o Terry Eagleton aqui, né? Que nesse livro, Teoria da Literatura, uma introdução, ele questiona esse cânone. Ele vai dizer, olha, as pessoas implicam tanto com o cânone, né? Se incomodam tanto com o cânone, mas que o cânone, ele é passageiro, né?
nem todos os textos nascem literários. Os textos se tornam literários. E muitas vezes eles são literários numa determinada época, mas depois deixam de ser, né? Ele traz o exemplo de Shakespeare. Shakespeare, por exemplo, na época de Shakespeare, não era Shakespeare, né? Não era conhecido como Shakespeare, nem tratado como Shakespeare, que é hoje. Então, a literatura canônica, ela é passageira, né? Mas a clássica é aquela que fica, eu diria, né? A clássica é aquela que passam-se os tempos e aqueles livros continuam sendo clássicos. E deve haver um motivo para isso, tá? Bom, não vou ler tudo, tá? Só aqui a citação do Eagleton, que alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de literários. E a outros, tal condição é imposta. Qualquer coisa pode ser literatura, e qualquer coisa que é considerada literatura, inalterável e inquestionavelmente, pode deixar de sê-lo. Shakespeare, por exemplo. Né? Bom, e aí defendo que a escola ensine os clássicos, né? E trouxe aqui Machado de Assis, Clarice Lispector, só para citar dois, né? Dois clássicos que estão nos livros didáticos, que fazem parte, né, dessa coletânea de literatura, de obras literárias que se ensina na escola. Tem um outro autor, o Ítalo Calvino, num livrinho chamado Por que Ler os Clássicos, em que ele sai, assim, numa defesa dos clássicos, né? O que são clássicos, por que devo ler os clássicos, etc. Mas eu destaco para vocês o papel da escola, né? A escola tem que ensinar essa literatura clássica? Sim, né? A escola deve fazer com que você conheça, bem ou mal, um certo número de clássicos, dentre os quais ou em relação aos quais você poderá depois escolher os seus clássicos, né? Mas a escola é obrigada a dar aos alunos instrumentos para efetuar uma opção. Mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola, né? Então, a escola tem uma obrigação ética, eu diria, né, de apresentar os clássicos a esses alunos, a falar desses grandes autores, né? Agora, se depois os alunos vão escolher os clássicos ou deixar de lado os clássicos, são outras, né, questões que não cabem aqui discutir, né? Mas é sim obrigação da escola e, né, por conseguinte, do professor oferecer essa literatura clássica. É um direito, né? Eu achar que o aluno não tem direito a conhecer Machado de Assis é subjugá-lo, né? Ele tem direito. Ah, mas ele não gosta de ler Dom Casmurro. Vamos trabalhar de uma outra forma com Dom Casmurro, né? Dom Casmurro é um clássico necessário em tempos, e estamos assistindo aí, né, de feminicídio, de homens que matam mulheres por ter ciúmes doentios delas, né? Eu acho que a ideia do ciúme do Bento Santiago com relação a Capitu, né, esse ciúme doentio do Dom Casmurro, que quase leva o Bentinho a matar o próprio filho, né? Lembram disso? Achando que o filho era de um suposto amante. Isso é um tema clássico, né? Já esteve em Otelo de Shakespeare também, e em várias outras obras literárias. Por que não transformar essa literatura clássica em algo de discussão em sala de aula, produtiva, para que o aluno se aproprie disso, né? Mas vamos falar mais sobre isso depois. Bom, e aí a Andréia me pediu para trazer aqui também um pouco, falar um pouco desses livros, então, que constam no vestibular da Unicamp.
A lista de 2021, portanto, do próximo vestibular, ela foi reduzida, né? Vocês devem ter visto aí na mídia. Alguns livros saíram, outros ficaram, né? A lista era maior e houve essa redução, porque estamos em tempos de pandemia e a escola não está funcionando como antes, né? Como outrora, como sempre funcionou. Então, acho que o vestibular da Unicamp procura, dentro dessa discussão, né, do clássico e não clássico, do canônico e não canônico, é um vestibular que se propõe a ser democrático, né? A começar pela diversidade de gêneros que oferece na sua lista, né? Você encontra aí poesia, como os sonetos de Camões e o Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC. Você tem o conto, que é o Espelho, de Machado de Assis. Você tem o Marinheiro, que é uma peça de teatro escrita por Fernando Pessoa, né? Você tem o romance, em A Falência e o Ateneu, né? E você tem até o gênero sermão, né? Do Padre Antônio Vieira. Então, o vestibular, ele é democrático não só pela diversidade de gêneros que oferece, né, e nisso eu defendo o vestibular da Unicamp muito, como também pela própria mistura, né, pela própria proposta de trazer para esses alunos adolescentes a possibilidade de ler Racionais para um vestibular, ou ler O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né, que chegou a ser um best-seller nos anos 60 no Brasil, mas que depois foi esquecida e que agora volta, né, com muita força, não só por causa do vestibular, mas há muitas alunas e alunos interessados em estudar essa literatura periférica, né, essa literatura de mulheres negras, e a Carolina é um exemplo desse tipo de literatura, e isso interessa, sim, aos adolescentes, né, às adolescentes em especial, né, como o rap, ou rap, né, também interessam aos meninos, aos adolescentes, né, como Racionais MCs. Então, é um vestibular que se propõe a ser democrático, né, ao trazer tanto a literatura canônica quanto periférica, né, e ao trazer essa diversidade de gêneros. Mas depois vocês podem me perguntar coisas e problematizar, né, essa questão, tá? Bom, e o lugar da poesia na escola, né? Também era uma questão que apareceu lá no começo, né? E a poesia? Esse discurso poético, esse gênero poético, ele ainda funciona? Os alunos ainda se interessam por isso? Sim. Não só, né, se emocionam ao ler Camões, né, e eu garanto que se emocionam, né, ao ler Camões, como se emocionam também ao ler poemas dos Racionais, os alunos também gostam dessa nova modalidade ou desse novo gênero emergente, né, poético, chamado slam. Não sei se vocês conhecem, mas eu pesquiso isso, a Andrea sabe, né? E aí eu digo para vocês que há sim lugar na escola para a poesia. E o slam é um exemplo disso. Há em São Paulo os campeonatos escolares, né? Aliás, primeiro intraescolares e depois interescolares de slams, que são poesias faladas, batalhas de poesias faladas, né, envolvendo alunos tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio. Aí eu trouxe um cartaz para falar do campeonato do ano passado, né, de 2019, que aconteceram no dia 13 e 14 de novembro. O campeonato este ano vai acontecer também, mas vai ser de modo virtual. Tá? Não vai trazer aquela aglomeração de adolescentes que participam desses campeonatos de slam, gostam. Eu acho que a poesia oral, ela ressurge com muita força nessa juventude, né? Que era uma juventude que já gostava do rap.
e que agora se encontra nesses versos de Islã, tá? Então, num outro momento, se a Andréia me convidar, eu venho falar para vocês só de Islã, só de campeonato entre escolas, né, de islãs. Hoje não é o momento. Mas eu termino, né, respondendo. E poesia? Sim, o Islã ressurge com muita força, né? E eu acho que a poesia, o momento em que vivemos hoje é o momento em que a poesia tem sim o seu lugar e ela deve sim, né, ser lida, ser declamada, né? É no momento de caos que urge a poesia. E aí eu trouxe para finalizar mesmo, né, essa fala de um outro autor, o Jean-Luc Nancy, em que ele diz que se pensaram, né, que após Auschwitz a poesia era impossível, e logo depois, ao contrário, que após Auschwitz ela se faz necessária, foi precisamente da poesia que pareceu necessário dizer uma coisa e outra, né? Está um pouco fora de contexto, mas eu explico. O que Nancy está querendo dizer aqui é, depois de Auschwitz, o mundo pensou que não haveria mais espaço, mais lugar para a poesia, né? Que a poesia era algo impossível, mas foi o contrário, né? É justamente depois do que vivemos em Auschwitz, ou depois do que estamos vivendo hoje, eu diria, né? Esse momento de quase uma terceira guerra mundial, que a poesia se faz necessária, né? Então, existe esse lugar de ensinar poesia na escola, né? E os alunos estão aí, olha, eu tirei algumas imagens desses adolescentes dos campeonatos, né, de Islã interescolar de São Paulo do ano passado, são imagens autorizadas por eles, porque são imagens do Facebook, tá? Tenho que ter esse cuidado, porque são menores de idade, né? E olha a performance, né? Olha como eles gesticulam, como eles gritam, como eles interpretam a poesia. Eu convido vocês a assistirem até vídeos que mostram um pouco desse campeonato de Islã. Então, literatura e escola tem tudo a ver. Poesia e escola tem tudo a ver, né? Vamos deixar de lado essa história de que literatura é um verniz burguês ou que poesia não faz parte do universo da juventude e vamos trazer a literatura e a poesia para o diálogo na escola, né? É isso. Obrigada, gente. Espero não ter sido muito enfadonha. Obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Vou fazer só um breve comentário aqui, antes de abrir para uma pergunta. Eu passei o horário, desculpa. Então, você mencionou aí no final o Islã, tá? Gostamos muito. Tem uma escola nossa que no ano passado fez isso, mas internamente só, ficou dentro dos muros da escola. Olha, e nós tínhamos como planejamento esse ano um campeonato na nossa diretoria de ensino. Íamos até te comunicar, mas aí o plano vai ficar para o ano que vem, se Deus quiser. Mas vamos lá. Quem é que gostaria? Pode sinalizar aí ou levantar a mãozinha. Michele e Alzira me ajudam a ver para fazer alguma pergunta, tá? Talvez a gente tenha tempo para uma pergunta ou duas, daí eu vou encerrar a gravação e depois, se vocês quiserem ficar, talvez, eu não sei, a Cíntia responde mais algumas duas perguntas aí, tudo bem? A Aparecida quer fazer uma pergunta. Gostaria. Oi, então, sim. Vamos lá. Prazer. Prazer, tudo bem? Nós vimos aí a fala do Cosson, pronunciei correto? Onde ele diz que a literatura, ela vem como um apêndice da disciplina de língua portuguesa, né? E devido à nossa grade curricular, isso muitas vezes acontece mesmo, né? Então, como nós, professores, poderíamos trabalhar de uma maneira mais eficaz a literatura dentro dessa grade apertadinha que nós temos no Estado? Obrigada.
A ideia é trazer a literatura para o centro da educação literária, né? É isso que eu defendo, trazer a literatura para o centro. E não tratar a leitura literária como esse momento de faltou o professor, vão para a biblioteca, escolham um livro, leiam e façam, respondam essa ficha de leitura, ou façam esse resumo, né? Que às vezes acontecia na minha época, né? Mas trazer o livro para a sala de aula, ler com os alunos em sala de aula, né? Propor outras atividades de leitura em conjunto, leitura coletiva, né? Troca de livros entre os próprios alunos. Também acho que tirar um pouco mais essa carga dedicada, muitas vezes, né? E aí vocês ficam bravos quando os professores da Unicamp falam isso, né? Tirar um pouco esse peso, né, de fazer o meu aluno decorar o que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que ele vai esquecer, né? Ele vai aprender no 9º ano, quando chegar no 3º, ele vai dizer que nunca viu isso na vida, mas o livro que ele leu no 9º ano, ele vai lembrar que ele leu no 3º ano do ensino médio, né? Então, acho que a gente faz algumas escolhas, eu acho que, como tudo na vida, é uma questão de escolha, né? A gente não tem que escolher tudo. Então, eu acho que entre escolher o tempo da sala de aula para ensinar X ou Y, dediquem-se mais à leitura, né? Eu acho que... E a leitura de literatura, mesmo que seja a literatura infanto-juvenil, não tem problema, né? Eu acho que você traz discussões interessantes para dentro da sala de aula, né? Eu dei o exemplo do Dom Casmurro, acho que o acontecimento da semana me levou a lembrar disso, né, do lugar da mulher vítima do estupro, enfim. E no caso da semana foi de uma criança, mas aí eu logo imaginei, né, aquele ciúme doentio de Bentinho Santiago, como isso daria discussão dentro de um ensino médio, por exemplo. Então, é isso, na sua escolha. Agora, o Rio do Cosson, esse livro, Letramento Literário, Teoria e Prática, tem um outro dele, que eu esqueci o nome agora, mas eu sempre passo para os alunos lerem, ele dá várias dicas de trabalho com leitura literária em sala de aula. Ele, desde trabalhar com fanfictions, né, literárias, até outras propostas de leitura coletiva, de troca de livros. E o Vanderlei Geraldi também, no livro Texto na Sala de Aula, também traz, assim, dá várias sugestões de como trabalhar, do que fazer com o livro, que não seja sempre a ficha de leitura, que não seja sempre a prova do livro, que às vezes inibe o aluno. Mas quem sabe o aluno falar do livro que leu, né? Uns para os outros. Com todo o cuidado que devemos ter com a internet, claro, né? Então, é isso. Não tem uma fórmula, mas tem a opção, né? Obrigada. Desculpa, Muito obrigada. A Maria Rosseto gostaria de fazer uma pergunta. Oi, tudo bem com vocês? O que eu queria, por exemplo, saber é que durante a pandemia agora, eu não tenho ensino médio, não tenho 6º e 7º ano. Tem alguns livros que a gente já tinha iniciado a leitura, e se eu posso, por exemplo, fotografar as páginas e não incorrer com os direitos autorais, com o problema dos direitos autorais. Para mim, acho que não pode, né? Então, a minha dúvida é essa. Por exemplo, se eu quiser continuar a leitura tirando foto das páginas. É sempre um problema. Por isso que talvez seja recomendável procurar os livros que já estão em domínio público. Certo. Tem muito já em domínio público, né? Tem, e aí, então, esse que eu estava trabalhando não tem.
Olha, com os meus alunos, a gente também tem esse problema, a gente também tem essa preocupação. Não podemos, por exemplo, escanear o livro inteiro, não podemos fotografar o livro todo, tem que ser partes, né? Tem até uma porcentagem do que pode, do que não pode. Esse é um cuidado que devemos ter, né? Agora, é uma pena que na pandemia eles não possam continuar lendo, porque é a época que mais seria proveitoso ler, né? Isso, então eu tenho pego alguns livros mesmo do domínio público e não tenho mandado inteiro. Eu tenho printado a tela e enviado por partes durante a semana para eles fazendo a leitura, porque eles descansam um pouquinho da atividade que eles não conseguem realizar sozinhos, né? Tá, eu acho que essa semana eu li no Facebook uma postagem dessa professora Maria Amélia Dalvi, que eu citei para vocês, e ela fazia uma proposta assim, gente, esquece aula, esquece conteúdo, né? Façam uma proposta, não sei se vocês viram, se vocês seguem essa professora no Face de vocês, ela diz, façam uma proposta assim de 2 livros por mês, 1 livro a cada 15 dias, tanto para os alunos quanto para vocês, porque às vezes o próprio professor não tem tempo de ler, né? Não tem tempo de ler. Às vezes ele sugere que o aluno leia o mesmo livro há anos, porque ele sabe que ele não vai ter tempo de mudar e ler outro livro, né? Então, aí ela sugere isso, ela diz, bom, no final da pandemia, ela faz um cálculo, né, de quantos livros os alunos leriam, né, ao longo dos 10 meses de aula, e que aprenderiam muito mais lendo esses livros do que tentando aprender o conteúdo da maneira como tem sido dada, né? Não estou criticando, né, a opção de continuar com o ensino à distância, porque a própria Unicamp continuou, eu tenho dado aula, né? Mas fico um pouco preocupada de como esses alunos têm recebido esses conteúdos, né? Enfim, é algo que dá discussão aí. Obrigada. Então, assim, obrigada às 2 perguntas, obrigada, Cíntia, tá? Mais uma vez. Nós estamos, então, encerrando aqui esse momento da TPC e com certeza com assuntos aí, né, para serem discutidos numa próxima, tá? Então, até mais, até logo. Até.